Boa noite. Agradecendo aí a equipe, né, que conseguiu botar a palestra. Eu já estava pensando, como é que eu vou fazer para trabalhar só com o papel? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre fraternidade. Essa palavrinha, né, dita constantemente, mas então vamos ver o que é fraternidade. Meu jeito, né? Sempre com os conceitos. Então, vamos lá. Na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Já mudou um pouquinho, né? Que deveres são esses? Outro conceito. Fraternidade, laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Nós vamos ver, né, que às vezes as pessoas confundem essas palavras e acabam usando o termo para determinadas ideologias de uma forma equivocada. Fraternidade universal designa boa relação entre os homens em que se desenvolvem sentimentos de afeto próprios dos irmãos de sangue. Então, eu sublinhei aqui, tá? Que esses sentimentos de afeto, eles são desenvolvidos numa boa relação. Se as nossas relações humanas não são boas, já sabemos que não há fraternidade. Não há afeto, não há fraternidade. Porque o afeto faz parte, certo? Então, nós vamos encontrar o lema da Revolução Francesa, né? Que aconteceu nessa época aqui. Liberdade, igualdade, fraternidade. Vimos há pouco, né? Dignidade da pessoa humana e tal. O que diz Kardec a esse respeito? 3 palavras que constituem, por si sós, assim como elas estão, programa de toda uma ordem social que realizaria, futuro do pretérito, o progresso mais absoluto da humanidade. Condição: se os princípios que representam pudessem receber integral aplicação. Kardec é Kardec, né? Quando ele faz essa conceituação aqui, ele já nos faz ver, né, que isso aqui, do jeito que foi colocado lá, o Livro dos Espíritos é 1857, então isso aqui já estava equivocado, porque nós temos uma condição. Os 3 princípios são, pois, solidários uns com os outros e se servem mutuamente de apoio. Sem sua reunião, o edifício social não estará completo. Então, o que nós precisamos marcar é isso. Se nós quisermos uma sociedade justa, e daí nós podemos colocar este sociedade desde um núcleo pequeno até o macro, que é o planeta. Certo? Então, sempre nós vamos estar lidando, né, com essas 3 palavras aqui. Vamos a elas. O que Kardec diz? Aí, analisando, né? Vamos voltar aqui. O lema da Revolução Francesa começa com liberdade, igualdade e fraternidade. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá, o que diz Kardec? A fraternidade está na primeira linha. É ela a base. E sem ela não podem existir igualdade e a liberdade sérias.
Então, olha a inteligência dele. A igualdade decorre da fraternidade. A hora que nós aprendemos a nos relacionar, respeitando os deveres que nós temos um para com os outros, que deveres são esses? Nós podemos enumerar uma série. Respeito, compreensão, tolerância, benevolência. Aí, então, a igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência direta das outras duas. Ou seja, nós não podemos partir de uma imposição, aquele lema, vamos partir isso, aquilo, aquilo. Não. O que ele está dizendo? Vamos lutar por sermos fraternos, que naturalmente dessa fraternidade nós chegaremos a ter essa igualdade, né, e a liberdade tão sonhada por todos nós. Então ele coloca nesse sentido assim: fraternidade, igualdade e liberdade. Ela em primeiro lugar. Eu não vou ter, né, liberdade, igualdade e fraternidade como está lá. É o contrário. O sentimento fraterno, o verdadeiro sentimento fraterno, nos levará a isso aqui, para nós termos uma sociedade justa, uma sociedade harmônica. Então, o que é igualdade? Falei há pouco que muitos confundem esses conceitos e vão levando para as suas ideologias, principalmente essas bandeiras que nós temos politicamente falando, né? Então, igualdade. O que é igualdade? A igualdade, como Kardec a coloca, é o amor ao próximo independente. Gente, vamos lá. A palavra que define essa igualdade é o independente de sexo. Amor ao próximo independente da orientação sexual. Sexo aqui é ou homem ou mulher. Orientação sexual, todo mundo sabe, né? Hoje em dia temos aí um caminhão de orientações sexuais que nós temos que aprender a conhecer e respeitar. Que o sentimento diz lá, respeito ao outro. Respeitar, né? Em compreender. Amor é isso. Raça, povo, religião, opinião, condição social, condição econômica e condição intelectual. Independente, não quer dizer que nós tenhamos igualdade, não quer dizer que nós tenhamos que ter um comportamento ou uma condição igual entre nós. Essa é a diferença, essa é o aprendizado que nós temos que fazer. Então, a palavra igualdade tem que ser vista nesse sentido. Então, a gente aprende, né? O que é caridade? É a benevolência para com todos? É a indulgência? Então, nisso tudo está implícito. É eu aceitar cada ser humano do jeito que ele é. E como espíritas que nós somos, sabemos, né, que no nosso planeta nós estamos continuadamente nos misturando com espíritos que têm essa diversidade aqui, inclusive intelectual. Eu gosto do exemplo. Eu posso ter 1 bilhão de anos, mas o César pode ter só 1 milhão. Digamos que nós tenhamos usado o nosso intelecto, né, de uma forma, fomos progredindo, mas eu estou na frente. Ô, César, desculpa, devia ter usado o exemplo ao contrário, porque eu tenho 1 bilhão de anos, então vai haver ali uma diferença. Não necessariamente intelectual, porque o grande aprendizado do ser humano é o aprendizado moral,
Nós temos que compreender isso. Nós temos povos primitivos no nosso planeta? Temos. Nós vamos conseguir impedir que isso haja? Não. Mas nós podemos, devemos, temos obrigação, e aí entra a palavra deveres, fraternidade, deveres para com os outros, de minorar o sofrimento alheio. Então, aquele que está há 1 bilhão de anos foi criado, tem que ajudar aqueles lá que podem estar no início da sua criação. A grande maioria está no início da sua criação, como espírito, quero falar, como espírito evoluído. Nasceram depois de nós, vêm na Terra para crescer junto conosco. Então, em todas essas condições aqui, ó, e quem está naquela condição vai nascer, né, num povo, numa raça, que lhe permita conviver harmoniosamente com a sua condição dentro da qual ele consegue viver. Muitos deles, né, vamos falar do continente africano, mais sofrido, né? Muitos deles não conseguiriam viver num mundo mais elevado, num mundo mais intelectualizado, porque não conseguem, não desenvolveram ainda o seu intelecto e a sua moral para caminhar junto. Mesmo que for sendo educados lá, seria diferente, mas ainda haveria o intelecto, certo? Então, a igualdade, na verdade, é isso aqui, ó, o amor ao próximo. Isso nos torna iguais. Liberdade. Não tem ser humano que não queira ser livre, certo? O que é que diz Kardec? É a ausência de dominação. Quais são os obstáculos? Então, nós vimos aqui, né? Kardec, vamos lembrar novamente, o Livro dos Espíritos, 1857. Impérios potentes, poderes absolutistas, riquezas acumuladas à custa da escravidão. Quando o Livro dos Espíritos foi lançado, no Brasil havia escravidão. No Brasil, a abolição da escravatura foi em 1888. Né? 21 anos depois, né? Dá até vergonha de dizer uma coisa dessas, mas é verdade. Então, o quanto nós estamos longe de sermos fraternos. Vamos falar do Brasil agora. Longe de sermos fraternos. Porque é pouco tempo que nós estamos nessa condição de que não existe mais a escravidão. Exploração dos mais fracos. Acabou isso no mundo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje em dia, no vira e mexe, eu, né, sou do ramo, a gente usa na justiça o termo condição análoga à escravidão. São pessoas que vivem trabalhando para determinados senhores como se escravos fossem. Recebem uma casinha para morar, recebem um barraquinho, né? Lá no fundo lá da plantação, lá no Nordeste brasileiro, tal. Que em Santa Catarina também tem. Não recebem salário, recebem a alimentação para que sobrevivam, donativos assim, e se recebem salário é tão pouquinho que não chega nem ao salário mínimo. Então, é uma exploração dos mais fracos, né? Que nós podemos comparar à escravidão. É crime, tá? Graças a Deus, é crime. Isso nós já temos na nossa sociedade brasileira, graças a Deus. Domínio de povos e nações pela força das armas e da violência. Nós estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo nações poderosas, né? Impérios potentes, vamos dizer lá, vamos lá para a Rússia. Podemos chamar de um império, né? Porque lá, apesar de eleições e tudo mais, eles continuam se perpetuando no poder, né? Impondo as suas condições. Povos que não têm liberdade de sair, de decidir e tudo mais,
e isso está cheio no nosso planeta. Quem é que quer morar? Quem é que quer ir morar na Coreia do Norte? Ninguém, né? Quem almeja ir para a Coreia? Ninguém, né? Porque é um poder absolutista. Então, nós estamos em pleno século XXI, doutrina dos espíritos, século XIX, e a nossa evolução, nesse sentido, caminha a passos lentos. A fraternidade universal não existe no nosso planeta. Não existe. E mais, né? Estamos vendo nações brigando por conta de religião também. Inúmeras. Isso que quer dizer que o nosso progresso vai demorar muito para que nós alcancemos a tão esperada felicidade. Meta do mundo atual. Isso nós estamos até cansando de dizer, né? A meta do mundo atual, vamos falar mundo, nosso planeta Terra, é que o nosso planeta saia dessa condição de planeta de provas e expiações e se torne um planeta regenerado. Nós estamos vivenciando um processo. Enquanto nós estivermos vivenciando esse processo, continuamos sendo um planeta de provas e expiações, certo? Até que um dia nós já não tenhamos essa situação que acabamos de descrever, assim, tão acentuada, tão fora do amor propagado por Jesus, né? E nós tenhamos no nosso planeta uma situação mais equilibrada entre o bem e o mal. Isso é um mundo de regeneração, um equilíbrio, porque por enquanto nós estamos assim, o mal e o bem. Isso é o nosso planeta, certo? Então, como é que se faz essa conquista? Através dos valores morais. Exercício da fraternidade, que é o bendito amor ao próximo, respeitando, aceitando. Método, provas e expiações. Por isso que nós somos um planeta de provas e expiações. Porque esse é o único método, saímos de mundo inferior, como éramos, né? Planeta inferior. Segunda categoria, provas e expiações, é o que nós somos até hoje, tá? E a forma de nós conseguirmos elevar a nossa condição é através de provas e expiações. Então, todos nós, sem exceção, ou nós estamos expiando, ou nós estamos sendo provados. Que fez Deus, nosso Pai, esse ser inteligente acima de tudo, para que nós pudéssemos nos melhorar. Nós nos agrupamos no nosso planeta, Terra, em família, certo? Família. E é a família o campo fértil para nós desenvolvermos o nosso sentimento fraterno. Não basta nós sermos filhos do mesmo pai e da mesma mãe para que nós nos amemos. Quantas brigas em família existem? Quantos dissabores filhos causam aos seus pais por não se amarem? Então, a grande luta de pais e filhos, dos pais, é que tanto os filhos se deem bem com eles, como pais, como entre si. Então, imaginemos, né, num passado onde as famílias eram numerosas. Hoje nós já estamos ali com famílias menores, mas isso é muito importante. Então, vamos lá. Nem sempre ao afeto. Nesse sentido,
estão esses espíritos numa situação que lhes permita desenvolver esse sentimento, quando não existe o afeto natural, expiando seus sentimentos inerentes às situações do passado. A reencarnação, as vidas múltiplas, é base da doutrina espírita. Então, aqui nós nos diferenciamos, quando nós estudamos o sentimento fraterno, dos demais, das outras filosofias que estudam, porque nós temos essa compreensão, certo? Então, situações do passado e em situações outras em que estão apenas sendo provados. Mas sim, existem muitos irmãos, né, que se amam. São companheiros de jornada, que se apoiam, são amigos, reencontro, a necessidade da mesma educação, a necessidade de receber aquela condição. Então, se agrupam como irmãos e existe o amor entre eles. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu estudava esse assunto hoje à tarde, fica pensando, vamos dar um exemplo, né? Disso aqui, expiação numa situação e prova noutra. Deus ajuda, né? Me veio à mente uma situação que eu vivi recentemente com um conhecido, onde o irmão estava em fase terminal. Eles moram em cidades diferentes, um mora aqui, o outro morava no Rio de Janeiro. E eu liguei para esse que mora aqui e perguntei para ele: você vai ver seu irmão? Eu sabia que eles não se davam. Você vai até ele para se despedir? Não, ele me respondeu. Não. Nós não nos damos bem, nós não... Não, é taxativo. Aí, conversando, eu só disse para ele: olha, se for para tu te arrepender de alguma coisa na vida, eu disse para ele, te arrependa de ter ido. Te arrependa de ter ido, mas não o contrário. Embora eu acho muito difícil, que por mais difícil ou agredido que tu vá te sentir lá, não sei em que condição tu imaginas, que tu vai te arrepender. Aí, umas horinhas depois ele me ligou. Tô indo. Eu disse, boa viagem. Vou ficar aqui torcendo para que tu encontres ele vivo. Olha, resumindo a história dele. Foi tal, voltou. Quando ele voltou, eu estava fazendo uma palestra em outra cidade, onde ele mora, daí ele veio ter comigo, porque ele sabia que eu ia fazer palestra, e ele só me disse assim, disse, que bom que eu fui. Eu não consegui falar com meu irmão, ele disse, mas eu estive lá no quarto, ele abriu os olhos, ele olhou para mim, ele chorou. Não adiantava eu dizer nada. E ele voltou a entrar naquele processo de quase como é que ele estava. E ele continua dizendo, eu tenho uma relação ruim com meu filho. Me ajuda a mudar isso, ele falou. Porque eu não quero que ele um dia sinta em relação a mim o que eu senti em relação ao meu irmão. Eu não devia ter deixado chegar nesse ponto. Então, assim, são pessoas ligadas a mim, que eu conheço, não são íntimos nem frequentes, mas são pessoas ligadas a mim, que me serviu como lição. Porque nós aprendemos, né? Por que nós não devemos abreviar a vida de uma pessoa? Porque 1 minuto na vida de reflexão,
Muda toda a nossa existência no mundo espiritual, muda toda a nossa existência futura. Então, sim, eu tenho certeza absoluta que aquela lágrima foi de reconhecimento, saber ele está aí, né? Mas, meus irmãos, com certeza, ó, espiando seus sentimentos inerentes às situações do passado, e em situações outras, apenas sendo provados. Vão ter que voltar juntos, sim, porque aquele momento não foi suficiente para tudo. Falta o amor verdadeiro. Falta o amor ser provado, para que eles se tornem verdadeiramente irmãos. Não necessariamente estarão numa situação de irmãos, numa próxima existência, mas irão conviver, tá? Para aprenderem a se amar. E aquela lágrima que ficou lá e aquela consciência do outro irmão estarão impregnadas no espírito, auxiliando-os numa vida futura. Certo? Então, família aqui. Marido e mulher. Quantos divórcios nós temos hoje em dia? Quantas separações? Quantas famílias, filho de cá, filho de lá, como é que vive todo mundo nesse emaranhado de situações diferentes, de um passado não muito longínquo? Temos que aprender a conviver, a aceitar, e mesmo que o casamento, com a união, né? Porque casamento é forma de dizer, tenha se rompido, o que não pode haver é o ódio, o que não pode haver é a desavença. O sentimento fraterno tem que existir entre aquele casal. Isso é fraternidade. É a compreensão, ó, juntos não deu, a gente vai se separar, mas vão viver uma situação harmônica entre si e para com seus filhos. E numa nova situação de casamento, de união, a aceitação dos filhos do companheiro, do novo companheiro, da nova companheira. Porque é a família que Deus mandou para nós, né? Quando existe essa situação, de uma forma transversa, aproveitando as situações humanas. Então, qual é o sentimento que está ali, que nós estamos falando? Fraternidade. Independente da relação consanguínea. Nós, lá no conceito inicial, irmão é aquele que tem uma relação consanguínea, nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Nós estamos vendo que não. Nós estamos vendo que o verdadeiro sentimento fraterno é aquele que existe entre pessoas afins, independente da consanguinidade. Então, que situação eu estou vivendo? Eu estou vivendo com o filho da minha companheira, eu tenho que olhar para ele como um filho. É assim que eu tenho que olhar, tá? Mesmo que eu não tenha a responsabilidade de pai, de mãe, porque ele tem pai, ele tem mãe, tá? Mas a minha relação com aquelas crianças ou jovens que sejam, tem que ser uma relação fraterna. Eu tenho que compreender e ser um suporte na vida do meu companheiro. Então, meus irmãos, não tem como nós escaparmos disso aqui. É por isso que Deus nos agrupou em família, porque é no núcleo familiar que nós vamos aprender a nos respeitar, a nos amarmos, né? Já começa quando as famílias são muito grandes, dormir tudo junto. É dividir banheiro, é dividir quarto, é almoçar junto, é saber ver se a alimentação vai dar para todo mundo e não eu primeiro, e se sobrou, sobrou. E para isso existe ali um pai, uma mãe, para coordenar aquele sentimento, aquelas briguinhas naturais de criança, aquele egoísmo natural que aparece quando nós somos crianças.
Então, família, ó, campo fértil para as provas e expiações, exercendo o sentimento fraterno para que um dia possamos ser felizes, que é o grande objetivo. Então, o que diz Jesus, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é mansidão? É a desistência de qualquer violência, seja ela física ou mental. Ainda temos uma violência física extrema no nosso planeta, porque sempre temos algum povo em guerra, temos as dissensões entre os povos, entre as nações, ainda não aprendemos a respeitar isso, né? Então, nessa caminhada que nós estamos fazendo, né, buscando esse mundo regenerado ali, cada um de nós que quiser retornar à Terra, porque a Terra vai evoluir, isso é pacífico, tá? Nós teremos que ter, então, em nós, como indivíduos, essa postura da mansidão, certo? Física e mental. Mental são as agressões verbais que são feitas, né? É o você menosprezar o outro, e acho que nem precisamos nem dizer o que tudo, né? O humilhar o outro, isso tudo é uma violência mental. E o que mais a gente vê hoje em dia até existe o crime novo, né? Feminicídio é um crime novo, né? Porque é aquele que o homem mata a mulher por uma condição ligada ao fato de ela ser mulher. Então, estamos longe disso como povo no planeta Terra. Então, nós sabemos que muitos de nós não nasceremos mais na Terra. O mundo que nós iremos nascer será inferior à Terra quando nós estivermos reencarnando. A Terra vai evoluir, mas eu vou continuar no mundo tal qual a Terra enquanto eu estava encarnado. Então, nós temos, meus irmãos, que nos apressar nessa busca do amor ao próximo. Porque senão nós estaremos estagnando o nosso progresso como espíritos. Então, é isso que quer dizer herdarão a Terra, porque a Terra será um mundo regenerado, com certeza absoluta. Bem-aventurados pacificadores. O que é pacificador? É aquele que irradia paz em torno de si, certo? Então é preciso que nós sejamos pacificadores, tá? Aí nós estaremos, né, ao mesmo tempo sendo mansos, né? E herdaremos a terra. Aí nós temos que nos lembrar do que é Deus. Deus, quem é esse ser maravilhoso que tudo governa? Então, para a gente lembrar, né? Ele é a paz eterna. Então, buscar essa paz eterna dentro da nossa condição atual, em que nós já podemos ter. E como é que nós podemos ter isso? Exercício da fraternidade, aprendendo a amar o próximo. Essa é a nossa tarefa. Então vamos lá, ó. A fraternidade representa o amor recíproco de todos os homens. Agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Quando nós temos um momento de ira, nós fazemos essa reflexão depois? Poxa, se eu estivesse no lugar dele, eu agia assim. Eu ia gostar que fizesse comigo o que eu acabei de fazer?
essa reflexão, esse pensamento é o que nos leva à humildade. Só com um sentimento de humildade, de reconhecimento que nós falhamos, é que nós chegaremos no nosso irmão para pedir desculpas, perdão, né? Poxa, foi mal, eu me alterei com você, me perdoa. Nós somos extremamente orgulhosos nesse sentido, de fazermos esse reconhecimento. E nós temos inúmeras oportunidades no nosso dia a dia de fazermos isso. Todo mundo gosta de dar o exemplo do trânsito, né? Que a gente perde a cabeça, buzina, sai buzinando. Poxa, é claro que a pessoa que está ali na tua frente, tu ali, o outro buzinando atrás, ela vai ficar incomodada. Às vezes ela não tem como sair dali. Ela se sentiu agredida. Então, nós deixamos, né, de ter esse comportamento. Então, imagine se o outro buzinando atrás de você, querendo que você abra caminho e você não consegue sair dali. Alameda Rio Branco, 15 para as 6 é um exercício de paciência. Quem quiser, é só ir lá. Exercício de paciência. E assim a gente vai exercitando a fraternidade, que envolve paciência. Então, o nosso crescimento, meus irmãos, sempre se dará procurando entender o próximo. Sabermos conviver com o outro, independente da condição em que ele esteja. Foi o que nós colocamos há pouco. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o nosso mandamento maior. Esse mandamento aqui é aquele que encerra todos esses ensinamentos. E nós temos que aprender, né, que ele é exercitado de trás para frente. Porque o como a si mesmo quer dizer que eu tenho que amar o próximo da mesma maneira que eu me amo. Então vamos pegar os suicidas. Eles tiram a própria vida porque já não se amam mais. Não se amam mais. Vão buscar um alívio. Não amam aqueles que estão à sua volta, porque eles sabem que causarão dor à sua família. Então não é desse jeito que nós temos que nos amar. Nós temos que nos amar sabendo que se eu tomar uma atitude grave, severa, comigo mesma, que me faça mal, eu não estou amando o próximo, porque ele será atingido. Meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, meus irmãos, meu patrão, meus colegas de trabalho, tudo mais. O ser humano não vive sozinho. Nós estamos sempre envolvidos com o outro, que é um irmão nosso, como filho de Deus que todos somos. Então, esse amar a si mesmo, aqui começa o exercício da fraternidade. E eu preciso aprender a aceitar Deus. Então, nós precisamos estudar mais Deus, precisamos estudar mais esse ser, né? Porque a maioria das pessoas que não aceita Deus, o que elas não aceitam? As diversidades do mundo em que nós vivemos. Aquelas condições todas lá que nós colocamos antes, que são diferentes, que nos tornam diferentes dos outros, nas quais nós não temos uma vida igual, como muitos querem que seja. Todo mundo ganhando igual, todo mundo morando igual, todo mundo tendo... Não, não é assim. E nunca vai ser. Porque não há como. Não haveria justa distribuição
do conhecimento e nem da riqueza, porque nós temos que aprender a conquistar. É o nosso crescimento, é conquista individual, certo? Então, meus irmãos, aqui, ó, vamos aprender esse amor próprio, porque quando nós nos amarmos e entendermos as dificuldades da nossa vida e as suportarmos com paciência e resignação, nós estaremos beneficiando o nosso próximo, que não vai sofrer se eu tiver uma atitude equivocada. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não aceito o que acontece comigo, como é que eu vou amar o outro que às vezes tem uma situação muito mais difícil que a minha? E nós começamos a palestra falando nisso, né? E sempre vamos estar convivendo com as diferenças, porque o mais forte tem que auxiliar o mais fraco. Isso é fraternidade. E isso é a fraternidade universal. Então, por que toda a casa espírita deveria ter, né? Deveria, quando pode, um departamento ligado à promoção social, que envolve também a caridade material? Porque nós temos que aprender a exercitar o amor com as menores dificuldades do nosso irmão. Nós temos que estar ligados à sociedade na qual nós vivemos, que é carente, é muito carente. Muito carente. Quando nós soubermos nos amarmos a nós mesmos, vamos aprender a amar ao próximo, a olhar para ele, a ver o quanto que ele sofre, a ver o quanto que ele me ama. E então, meus irmãos, nós estaremos amando a Deus. Amar a Deus não é frequentar igrejas, não é fazer novenas, não é passar o dia inteiro orando. Orar ajuda, mas amar a Deus é o exercício da fraternidade universal. Aquele conceito que nós colocamos lá no primeiro slide. Isso é fraternidade. Então, o que é fraternidade para o Espiritismo? Vamos voltar a Kardec. É a geratriz da liberdade e da igualdade de todos. Ou seja, decorre da fraternidade. A hora que nós conseguirmos entender essas diferenças sociais, entender essas diferenças dessas pessoas que cometem crimes tenebrosos, sem nós lhes desejarmos o mal, mas sim tentarmos buscar uma solução para que eles se recuperem, para que eles tenham uma condição diferente, nem que seja um auxílio médico, tá? Isso é exercer a fraternidade. E isso nos trará, né, essa liberdade que nós queremos de não termos ninguém nos subjugando, porque o homem é livre. Ele nasceu para ser livre. E o ser livre não quer dizer que eu não vou trabalhar para um ou para outro. Ali existe uma relação profissional. O ser livre é você ser o que você quer ser, do jeito que você quer ser, se colocar no mundo fazendo aquilo que lhe faz bem, né? Isso é ser livre, colocar as suas ideias, ser respeitado, isso é ser livre. Então vamos lá. A fraternidade é o inverso do egoísmo, que é uma das chagas da nossa sociedade humana, planeta Terra, né? É uma das formas da manifestação do amor ao próximo, significando caridade com benevolência, compreensão, tolerância. Então, o lema do Espiritismo é caridade.
Fora da caridade não há salvação. É o lema do Espiritismo. Então, porque caridade é isso aqui, ó, com benevolência. É aquela caridade sem ostentação, é aquela caridade que você faz que ninguém fica sabendo, é aquela caridade que você faz pura e simplesmente por um sentimento de querer ajudar e fazer ao bem a quem precisa. E não importa que se essa caridade é material ou moral ou espiritual. Às vezes, uma simples visita ao enfermo é uma grande caridade. Compreensão e tolerância. Tolerância, meus irmãos, tolerância é nos sentirmos ofendidos e compreendermos. Isso é tolerância. Esse é o verdadeiro exercício da tolerância. É convivermos com a inferioridade do outro sem nos deixarmos abater, sem querermos impor ao outro a sua modificação naquele ponto. Alertar, sim, falar, sim, fazer refletir, sim, mas não impor. Isso é tolerância. Começa com a compreensão. Então, como espíritas, né, que somos, conhecendo a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, nós vamos compreender cada vez melhor o que é amar ao próximo. E aprendendo esse amor ao próximo, nós estamos sendo fraternos, tornando o nosso mundo melhor. Eu finalizo a nossa palestra agora com essa prece aqui que eu consegui na internet quando eu assisti essa novela, a novela Novo Mundo. Na época havia escravidão e foi uma escrava, né, que fez essa prece no final da novela, cena final dela na novela, que eu achei belíssima, porque ela encerra exatamente o que nós estamos falando sobre fraternidade. Ela disse assim, eu pus aqui Diara porque eu não lembro do nome da atriz, tá? Peço que os homens de todas as raças, cores, cantos do Brasil e do mundo, um dia possam se dar as mãos. Que todos os absurdos do mundo tenham fim. Eu ainda espero viver num mundo de irmãos. Basta de injustiça. Parabéns aos autores, né, que escreveram essa cena. Ela era escrava, ela era casada com um português, né, e viveu todos os horrores da escravidão, da discriminação, né, porque não foi aceita como esposa dele, seus filhos discriminados. Então, assim, achei que eles souberam terminar a novela com uma prece belíssima, que encerra o desejo de que um dia sejamos realmente fraternos. Muito obrigada a todos. Que a paz de Jesus continue conosco.